Estava orando hoje à tarde por essa reunião, meditando naquilo que o Senhor queria trazer. E o Senhor colocou uma impressão no meu espírito que há um lugar de cura para você. Há um lugar de cura para suas emoções. Há um lugar de cura para os seus sentimentos. Há um lugar de cura para a tua alma. Amém? Há um lugar onde o teu espírito vai se sentir completamente fortalecido em nome de Jesus. E minha oração é que o Espírito Santo nos conduza para esse lugar nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Você conhece Deus? Você conhece Deus? Quando o Senhor estava ministrando isso no meu coração, eu me lembrei do tempo que eu fiz o seminário. E tinha um irmão lá, sabe aqueles irmãos meio fora da curva? Era esse irmão, ele era meio fora da curva, e ele sempre vivia dando fora. E ele tinha um grupo familiar, e ele começou a fazer o seminário, e nós começamos a aprender algumas matérias, e chegou um dia que ele assumiu um novo grupo familiar, um grupo familiar só de senhoras, e pessoas muito simples, muito humildes, num bairro bem humilde. E ele foi e preparou uma palavra toda bem elaborada, com tópicos e tudo mais. E ele foi lá, pregou, as irmãzinhas tudo olhando para ele, né? E ele falou assim: bom, a palavra terminou. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, pode fazer, que eu vou matar de peito e tocar de lado. E a irmãzinha muito simplesinha falou assim: ô irmão fulano, quem fez Deus? Ele olhou assim, começou a gaguejar, e ele não tinha chegado nessa parte do seminário aí. Irmãos, e eu sei que isso foi assim, um motivo de muita risada que a gente deu. Mas às vezes, voltando para nós aqui, você conhece Deus? Se alguém fizesse uma pergunta para mim, dizendo assim: você conhece seu pai? Eu responderia de duas formas: sim e não. Sim e não. Por quê? Entenda, isso é eu. Sim, porque eu sei quem é meu pai. Eu sei o nome dele, sei onde ele mora, sei quantos anos ele tem, sei quantos filhos ele tem. E o meu conhecimento do meu pai para exatamente aqui. E não porque eu não tenho um relacionamento com meu pai. Então eu não sei nada da vida cotidiana do meu pai. Eu não sei o que ele gosta, eu não sei o que faz ele sorrir, eu não sei o que faz ele ficar triste, eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu não tenho um relacionamento com meu pai. Meu pai, ele teve o trabalho de me fazer, e glória a Deus porque ele me fez, né? Mas é só isso. E aí meu pai agora, nós estamos tentando estabelecer um relacionamento, e ele me liga, e imagina um senhor de 84 anos no telefone. Ele liga, aí: ô pai. Ele: ô. Eu: benção, Deus te abençoe. Bom, desse jeito. Bom, tá tudo bem o senhor? Não, tá tudo bom.
E os meninos, bom. Aí acabou a conversa, desliga o telefone, acabou. Mas nós estamos progredindo. Já falamos de uma pescaria, descobri que ele gosta de pescar. Então, irmãos, é mais ou menos isso. Falando de mim e do meu pai. Pastor, o que isso tem a ver com a pergunta que o senhor fez? Tudo. Porque de repente você é aquela pessoa que vai dizer, eu conheço Deus. Mas o conhecimento que você está falando é o conhecimento que eu tenho do meu pai. Você sabe quem é Deus. Você sabe o que Ele fez. Você sabe o que Ele quer fazer. Mas de repente para por aí. E por que você não conhece mais? Porque você não tem um relacionamento com Deus. E querido, esse é o grande problema dos cristãos. Esse é o grande problema das pessoas. E eu creio que avivamento é quando você conseguir que uma grande maioria das pessoas conheça Deus na sua profundidade. Todo o conhecimento que a igreja brasileira ela tem de Deus hoje ainda é muito raso. Não estou falando de um conhecimento teológico, informativo, estou falando de um conhecimento vivido. É aquele que você anda com Deus, que você caminha com Deus todos os dias, você tem um relacionamento íntimo com Deus. É desse conhecimento que eu estou falando. E eu anotei algumas coisas aqui. Tem só 399 páginas, estou brincando. A maioria dos cristãos dizem que conhece o Senhor, mas a grande maioria conhecem de saber quem Ele é, o que Ele faz, mas não conhece a sua intimidade por não ter um relacionamento com Ele. Esse é o grande problema dos cristãos. Conhecem como Jó conheceu. Irmãos, quando você lê a história de Jó, Jó foi um cara que construiu toda a sua vida baseado naquilo que ele conhecia apenas de ouvir falar. Jó construiu toda a sua vida, toda a sua família, toda a sua estrutura, vamos dizer, profissional, baseado apenas naquilo que ele havia ouvido falar de Deus. Mas até então Jó era um homem que não conhecia Deus, de caminhar com Ele. Foi necessário acontecer uma tragédia na vida de Jó, para que ele pudesse conhecer Deus de uma forma diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há no coração de Deus um desejo com relação a mim e a você, que o conheçamos de forma diferente. Não como Jó conhecia, mas como Jó passou a conhecer. Agora, não espere acontecer algo trágico na sua vida para que você tome essa decisão. A palavra de Deus diz: esse povo, eles me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E essa é a impressão que a gente tem e que Deus tem. Nós louvamos, adoramos, falamos de Deus, mas às vezes quando nós olhamos para dentro do nosso coração, não há uma fome, não há uma sede, não há um desejo, não há uma vontade de querer ter um relacionamento com Deus. Uma coisa interessante é que o verdadeiro propósito de Jesus quando morreu naquela cruz, irmãos, não foi apenas nos salvar. Eu tenho dito isso e vou continuar repetindo até que isso entre nos nossos corações de uma forma definitiva em nome de Jesus. O verdadeiro propósito da morte de Jesus foi tornar possível o nosso relacionamento com Deus. O propósito da morte de Jesus foi tornar possível o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus. Porque isso era impossível por causa do pecado. O pecado, ele nos separava de Deus, ele impedia que eu e você tivéssemos um relacionamento íntimo com Deus.
mas a morte de Jesus estabeleceu um novo tempo na minha vida e na sua vida, amém? O véu foi rasgado, amém, querido? Hoje eu e você temos acesso à presença de Deus, hoje eu e você temos acesso à intimidade de Deus. Nós podemos ir muito mais profundo do que estamos indo, podemos experimentar muito mais do que temos experimentado, podemos viver muito mais do que nós temos vivido, podemos, irmãos, marcar a história, a nossa geração, se nós entendermos esse princípio. Uma coisa interessante é que o véu, ele foi rasgado não para que Deus saísse para fora, mas para que eu e você entrássemos. Diga: eu posso entrar. Bem forte, diga: eu posso entrar. Diga: eu posso mergulhar. Sabe, não como um religioso, mas como alguém, irmãos, apaixonado, como alguém sedento, como alguém desejoso. Sabe, é para esse coração que Deus está olhando. Deus não está olhando para aquele que busca de forma religiosa, embora ele veja, embora ele ouça, mas o coração de Deus está voltado para aquele que o busca por uma fome, por uma sede, por um desejo. É isso que precisa nos levar para Deus. Diga: o véu foi rasgado. Você crê nisso? Sabe, existem vários tipos de relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, eu gosto do texto. Abra comigo lá, vamos usar a Bíblia, né? Ezequiel, capítulo 47. Uma vez eu ministrei sobre isso aqui na igreja, mas o Espírito Santo melhorou isso aqui, e eu quero compartilhar com você isso. Existem vários tipos de relacionamento, N tipos de relacionamento, mas eu quero falar de apenas 4. Se der tempo nessa noite, eu acho que o último não vai ter como falar, mas eu quero correr aqui para falar pelo menos dos 3 primeiros. O primeiro tipo de relacionamento é aquele que tem como base o interesse. É aquele relacionamento que você tem porque você está interessado em alguma coisa, em algum benefício. É o relacionamento por interesse. Eu estou me relacionando com Deus porque eu quero receber alguma coisa dele. E tem muita gente que para nesse. E quando ele recebe o que ele estava buscando, que ele alcança o que ele estava querendo, ele vai embora. Relacionamento por interesse. Existem também os relacionamentos rasos. É aquela pessoa que alcançou o que ela queria, porém agora ela continua porque gostou, mas não consegue se envolver além do que ela já se envolveu. É aquele relacionamento raso. Existe o relacionamento médio, que é aquele relacionamento que nós vamos ver daqui a pouco, que ele tem uma substância, ele já passou da fase do interesse, já existe envolvimento de ambas as partes, mas ele pode ser melhor. E existe o relacionamento profundo. Irmãos, é esse que eu quero. É esse que eu quero. É aquele relacionamento, irmãos, que você perdeu totalmente o controle. Agora já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. Olha aí, Ezequiel capítulo 47, verso 3. Diz assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos.
Esse é o relacionamento que tem como base o interesse. Eu estou me relacionando com Deus porque eu necessito, eu preciso de algo. Eu quero alguma coisa de Deus. Eu quero algum tipo de benefício de Deus. Eu quero alcançar alguma coisa. De repente é na área do casamento, às vezes é na área das finanças, às vezes é na área da saúde, às vezes é uma questão espiritual, sentimental, emocional, ou seja, há algum tipo de interesse nesse relacionamento. Eu quero receber alguma coisa. E glória a Deus, muitos vêm assim, amém, irmãos? Mas você não pode ficar só nesse. E quando eu falo desse tipo de relacionamento, o que me vem à mente é aquela pessoa caminhando na praia. Ela está vestida assim de social que nem eu, com os pés descalços, e ela está andando ali naquela parte da praia que somente os pés são molhados. Já imaginou isso? Imagina isso comigo. Ela está caminhando ali naquela faixa, molhando apenas os pés. E quando ela percebe que está vindo uma onda maior e ela pode se molhar, o que ela faz? Ela corre. Sim ou não? Aí quando a onda vai, ela volta de novo e começa ali, naquele andar ali. E ela está satisfeita com isso. Irmãos, olha que cena. Até parece com a igreja isso. Tem gente que está exatamente assim na igreja. Ela tem esse tipo de relacionamento com Deus, e quando ela percebe que está vindo um mover diferente, e aquilo pode atingir ela, e aquilo pode envolver ela, ela foge. Porque ela não quer esse tipo de relacionamento. Por que ela não quer ser envolvida? Porque ela não quer perder o controle. Entenda, essa pessoa que está andando à margem, apenas com as águas do tornozelo, ela tem o controle da vida dela. Ela vem e vai a hora que ela quiser. Ela se molha o tanto que ela quer. É dela. Então ela tem o controle. É aquela sensação mentirosa que o diabo coloca dentro de nós, de que o estar no controle é ter segurança. Mas eu aprendi que a verdadeira segurança é quando Deus assume totalmente o controle da nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Mas essa é a impressão que dá. Que tipo de pessoas são essas? São aquelas pessoas que só vêm no culto de domingo. Me desculpa, não é indireta, irmãos, amém? É direta mesmo. É para você que eu estou falando. Sabe, não dá para manter uma fé apenas nos cultos de domingo. É aquelas pessoas que elas se contentam apenas em frequentar um culto de domingo. Elas poderiam se envolver mais, elas poderiam estar mais envolvidas, elas poderiam estar recebendo mais, mas elas não querem perder o controle. Elas não querem ninguém palpitando na sua vida. Elas não querem ninguém metendo bedelho. Elas não querem abrir a intimidade dela com as pessoas. Ela quer viver uma vida reservada, vem de domingo, assiste o culto. Quando o pastor pede para ficar de pé para orar, é a deixa para ela sair e não ter que cumprimentar ninguém, vai embora. Ô pastor, o senhor está falando comigo, glória a Deus. Mas é com você mesmo, querido. Por quê? Porque Deus quer que você rompa esse limite na sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Você não está aqui simplesmente por você quer, mas você está aqui por causa de um plano e de um propósito de Deus na sua vida. Mas esse tipo de relacionamento não produz nada. Esse tipo de relacionamento não produz nenhum tipo de espiritualidade, não causa nenhuma mudança, não causa nenhuma transformação. Do que adianta eu alcançar o que eu quero, mas a minha vida continuar do mesmo jeito? Do que adianta eu conquistar coisas? Porque tudo que você pedir, você vai receber, Deus vai te dar. Nós vimos aqui o Aimar falando, Deus ele dá porque Ele te ama, amém?
Mas do que adianta se a minha vida continua do mesmo jeito? O vazio, a falta de paz, a falta de alegria verdadeira no coração. Não temos. Deus quer que você dê um passo a mais. É hora de você vencer esse limite na sua vida. É hora de você experimentar águas mais profundas, em nome de Jesus, amém, querido? Há um anjo aqui nessa noite, estabelecendo uma nova medida para você. Deus quer tirar você desse lugar, Deus quer tirar você dessa condição. Deus está dizendo nessa noite: meu filho, minha filha, eu tenho águas mais profundas para você. Há um novo tipo de experiência que você pode ter em Deus. De repente você descobriu muito pouco. Deus tem coisas tremendas para te revelar. Por isso que existe um outro nível. Olha o versículo 3, 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam nos ou pelos joelhos. Diga joelhos. Imagina você nessa praia, caminhando nessa praia, você decide caminhar um pouco mais, e agora as águas estão aqui nos seus joelhos. Você vai perceber uma coisa: você vai começar a ter uma certa dificuldade para caminhar dentro da água. Sim ou não? Sim ou não? Porque enquanto estava no tornozelo, normal, né? Quase nem fazia diferença. Mas agora aqui no joelho, você já tem que dar uma arrastada, sim ou não? Isso quer dizer que você já tem algum tipo de envolvimento. Pastor, quem são essas pessoas na igreja? Essas pessoas são aquelas, pastor, que já começou a ir num grupo familiar, que já estão fazendo parte de algum tipo de discipulado, que já vem no culto de domingo, de quinta-feira, aparece de vez em quando na reunião de oração, amém? Amém, querido? Dizimam, oferta, embora que timidamente, mas fazem. Já deram alguns passos, já tem algum tipo de envolvimento. E esse tipo de pessoa, embora não querem um maior envolvimento, de vez em quando elas são alvejadas pelas ondas. Ela está caminhando ali, e a hora que vem aquela onda, ainda que ela queira fugir, não dá tempo, e a onda pega ela. Quero dizer para você, a onda vai te pegar em nome de Jesus. E aquilo, quando pega, é aquela sensação: mas não é que é bom mesmo? Deus falou comigo, olha, eu tive essa experiência, Deus fez assim, Deus agiu assim, e o seu coração fica todo, o negócio é bom, irmãos. De vez em quando a onda te pega. Mas querido, nós não podemos viver apenas de momentos. Deus não é um Deus apenas de momentos com você. O plano da cruz não era para que o Senhor tivesse apenas alguns momentos contigo. O plano da cruz é que o Senhor tenha toda uma eternidade com você. Diga: o Senhor quer ter uma eternidade de relacionamento comigo. Quantos podem dar glória a Deus? É isso que o Senhor tem para a sua vida. Ele não quer apenas momentos com você, não. Ele quer uma eternidade com você. Por isso eu tenho uma notícia para você: tem águas mais profundas. Entenda, você que está caminhando nessa profundidade do joelho, você ainda tem o controle. Seus pés ainda estão ali, firmes no fundo. É você que decide os passos. É você que decide a direção. Sim ou não, irmãos? Você tem o controle. Quero dizer que tem coisas melhores para acontecer na sua vida. Amém, querido? Diga: tem coisas melhores e maiores para acontecer, mas depende muito da profundidade em Deus que eu estou. Deus respeita os seus limites.
Deus jamais vai impor alguma coisa para você. Deus jamais vai te obrigar a alguma coisa. Mas Ele te chama, Ele te atrai, Ele te cerca. Amém, irmãos? E o Senhor está te chamando, o Senhor está te atraindo, o Senhor está de alguma forma te cercando, para que você experimente lugares mais profundos nele. Tem coisas da sua vida, querido, que poderia estar sendo diferente. Tem situações na sua vida que poderiam estar fluindo melhor. Pastor, por que não estão? Por causa do lugar que você se encontra. É aqui que muitos cristãos param. E eles entram naquela vida de monotonia. Parece que o cristianismo é uma mesmice, uma monotonia, é aquelas mesmas coisas a vida toda, e você, nada acontece de novo na sua vida, e você se pergunta, mas que chatice é essa? É chatice por causa do lugar que você se encontra. Dá alguns passos a mais, experimenta um lugar mais profundo para você ver, se você não vai ver coisas sobrenaturais acontecer na sua vida. Amém, queridos? Mas tudo depende do lugar que está. É um bom lugar? É. É bom estar com os irmãos? Bom. É bom ouvir a palavra? É. É bom ser ministrado de vez em quando? É. É bom ter algumas experiências de vez em quando? É. Mas eu posso tornar isso mais frequente na minha vida. Você pode fazer com que isso se torne mais frequente lá na sua vida, em nome de Jesus. É por isso que existe um outro nível. Diga, um outro nível. Eu gosto desse. Olha aí o versículo 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Na altura dos ombros aqui. Se você foi na praia, você vai entender comigo que quando você chega nessa profundidade, você só está com a cabecinha de fora lá. Os pés ainda estão no chão, sim ou não? Estão lá. Mas a dificuldade de você se movimentar na água agora se tornou imensa. Sim ou não? Porque agora todo o teu corpo está envolvido por essas águas. E você anda assim. E quando vem uma onda, irmãos, que sufoco. É ou não é? Meu Deus. As primeiras vezes minha na praia eu bebi muita água. Até você aprender, né? O negócio vem, você dá aquele e vai, né? Mas o negócio bom é lá no fundo, na rasura ali, no tornozelo ali, é aquelas bateção de onda com areia, aquele trem, não dá, irmãos, mas lá no fundo a água é limpa. Ali a água é limpa. E aquela sensação vem, você pula, a hora que você desce, dá aquele gelinho, aquela sensação gostosa. Irmãos, é bom. Você tem controle, mas não é total. É nessa profundidade que você começa a perder o controle. E você aqui descobre uma coisa. Nessa profundidade, querido, é onde você troca o medo pelo desejo de conhecer Deus. Porque muitas vezes o que impede as pessoas de experimentar águas mais profundas é o medo. O medo de perder o controle. Mas aí de repente você começa a descobrir que o não estar no controle às vezes é bom. Ter Deus no controle da sua vida, dirigindo a sua vida, organizando a sua vida, direcionando a sua vida, é maravilhoso. E você começa a descobrir essas coisas. É aqui nessa profundidade, querido, também que começa a acontecer algumas coisas com você, muito importante. Por exemplo, é nessa profundidade que a sua alma é curada. Aqui, ó,
Nosso peito é o centro da nossa alma, dos nossos sentimentos. Então, quando você atinge essa profundidade, quer dizer que esse é um lugar de cura para a sua alma, para os seus sentimentos. É aqui que os seus traumas são curados. É aqui que as feridas são saradas. É aqui que o teu coração é renovado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós precisamos chegar nesse lugar. Ouça, querido, se você vive, ou se você é uma pessoa que tem problemas na sua alma, que tem problemas no seu sentimento, que carrega traumas com você, você precisa desesperadamente correr para esse lugar. Esse lugar é um lugar de cura para você. Tem muita gente que está na igreja vivendo em depressão, vivendo em crise, em transtornos, vivendo à base de psicólogos, vivendo à base de psiquiatras, remédios fortíssimos, entenda? Eu não sou contra, mas se você encontrar esse lugar, esse tempo na sua vida vai mudar. Por quê? Porque Deus é um Deus que cura. Ele tem cura para você, Ele quer sarar você, querido. Mas isso é uma questão do lugar onde nós estamos. Não deixe o inimigo prender você na rasura, não. Há um lugar em Deus, onde a tua alma vai ser envolvida, embebedada pela presença de Deus, e Ele vai curar você completamente. Não haverá traumas, não haverá ressentimentos, não haverá mágoas, não haverá angústia, não haverá ódio. Querido, nesse lugar você começa a experimentar a verdadeira paz. Por isso a importância de você dar continuidade. Nesse lugar você vai experimentar a verdadeira alegria. Nesse lugar você deixa de ser atraído pelas coisas do mundo e começa a ser atraído pelo desejo e a vontade de querer mais de Deus. Nesse lugar você começa a olhar para algumas pessoas que estão um pouco mais à frente de você, pessoas que estão vivendo o sobrenatural de Deus, porque é outro nível, e você começa a desejar aquilo também. Você começa a querer aquilo. Já não há mais como olhar para trás, já não há mais como olhar para a rasura, já não há mais como desejar a rasura. Eu quero mais a profundidade. Mas às vezes nós queremos conduzir a igreja para uma profundidade, mas ela ainda está vivendo a rasura, as águas ainda estão no tornozelo. Quantas pessoas, irmãos, nós tivemos um final de semana aqui maravilhoso, um mover de Deus nesse lugar, irmãos, mas a grande maioria não veio. Por quê? Porque estão com águas no tornozelo. Quando viu a possibilidade de serem atingidos e serem envolvidos de alguma forma, fugiram. Não, pastor, que o senhor não sabe o que aconteceu. Aí vem a desculpa. Porque nós somos bons descendentes de Adão. Quando Deus chegou para Adão para confrontar ele, Adão, foi a mulher. Quando Deus chegou na mulher, foi a cobra. Quando Deus chegou na cobra, ela se lascou, porque não tinha mais ninguém para ela pôr culpa. Nós somos bons, irmãos, mas a verdade é que a gente de alguma forma foge. Por quê? Porque não sabemos que existe um lugar incomparavelmente melhor. Jesus, ele veio estabelecer um caminho, amém? Diga, Jesus, ele veio e estabeleceu um novo e vivo caminho. Pastor, que caminho é esse? O próprio Jesus. E esse caminho, querido, ele conduz você para um lugar profundo em Deus. Mas você precisa andar nele, você precisa caminhar nele. Há um lugar de cura e transformação para a sua vida. Há um lugar da manifestação da presença de Deus na sua vida.
Há um lugar onde você não vai ser mais atraído pelas coisas do mundo, você vai desejar a presença de Deus. Irmãos, nesse lugar, é o lugar que a oração, ela já não é mais uma obrigação. Nesse lugar, a oração é um desejo. Sabe, às vezes você ainda ora por obrigação. Às vezes a oração para você ainda é uma luta. Às vezes a oração para você ainda é um fardo. Você vive lutando, esquece hoje, esquece amanhã, e aquela peleja para você ter uma vida de oração. Mas quando você chega nesse lugar, querido, a vida de oração não é mais uma obrigação, é um desejo, é um prazer, é uma alegria. Porque não existe nada melhor do que a presença de Deus. Nada é mais importante do que a presença dEle. Nada é mais precioso do que a presença de Jesus. Nada é mais urgente do que estar na presença de Deus. Nada é mais prioridade do que o estar na presença de Deus. Mas são níveis de relacionamento que eu e você precisamos construir nele. E como eu disse no começo, querido, o Senhor tem anjos colocados aqui nesse lugar, estabelecendo uma nova medida para você em nome de Jesus. Sabe, o Senhor está estabelecendo uma nova medida para você nessa noite. Ele está dizendo: filho, esse não é o lugar que eu tenho para você. Há um lugar melhor. Há um lugar de excelência. Há águas mais profundas. Você pode desfrutar de um mover de Deus na sua vida. Você pode desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida. Eu lembro, querido, que na minha conversão, o que me levou para Deus foi o desejo. Eu lembro quando eu me converti, eu ganhei, já falei isso aqui, você fica escutando as mesmas histórias, né? Mas o exemplo vale. Eu me converti, no outro dia foram 2 irmãos lá, na minha casa. Não, no serviço. Não sei mais. Eu só sei que depois que eu me converti, eu ganhei um livro e uma Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, a primeira capa da Bíblia estava escrita assim: este livro te fará evitar o pecado, ou o pecado te fará evitar esse livro. Meu Deus. E no livro estava escrito: emprestar é um prazer, devolver é o seu dever. Um irmão chamado Luciano Passarelli levou para mim, me deu esse livro e a Bíblia. O que eu li primeiro? O livro, irmãos. Da preocupação de devolver. Mas eu fiz errado. Eu tinha que ter lido a Bíblia primeiro. Li o livro, confesso que no começo não entendi nada. Nem sei o nome do livro que eu li, irmãos, que eu fiquei tão preocupado com o que estava escrito lá que eu nem sei, nem lembro. Mas eu comecei a ler a Bíblia. E falaram para mim: lê o Novo Testamento. Irmãos, eu comecei a ler o Novo Testamento. E eu vi Jesus curando, expulsando demônio, curando enfermos, e aquele mover, as coisas acontecendo. E eu lasquei uma pergunta em Jesus, falei: Senhor, por que não acontece mais? Aí naquele dia eu comecei a ouvir Deus. Ele disse: quem disse que não acontece mais? E eu dentro de mim: mas eu não vejo acontecendo. Eu não vejo ninguém curado, não vejo ninguém expulsando demônio, nem sei como é que é isso. Deus disse para mim assim: mergulha em mim, porque eu vou fazer através de você. Isso me despertou, irmãos. Isso me despertou de um jeito. Eu comecei a buscar. Buscar. Como vocês sabem, o primeiro demônio que eu expulsei foi da minha mãe. Foi uma escola. Eu não podia ver ninguém com sintoma que eu já queria meter a mão na cabeça e mandar manifestar. Alguém reclamava de dor da cabeça: vem aqui que nós vamos orar.
porque eu comecei a descobrir um Deus que faz. Agora entenda, Ele fazia antes, continua fazendo e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Pastor, por que não está acontecendo na minha vida? Por causa do lugar que você está em Deus. Há uma nova medida de Deus para você e nós precisamos entrar nela. Há um lugar do sobrenatural de Deus, querido. Cadê o pessoal do louvor? Vem aqui. E como eu disse antes, falta um lugar, né? Esse lugar é o lugar do sobrenatural. Eram águas que já não davam mais para passar. É quando você chega naquele lugar aonde você não vai, o rio te leva. Na minha juventude, eu gosto muito de pescar. Pensa num pescador bom. E eu ia muito no Rio Grande pescar na minha juventude. E por várias vezes eu tentei atravessar de Colômbia a Planura a nado. E eu ia bem até no meio do rio, irmãos. A hora que chegava no meio do rio, começava a dar cãibra, cansava, aí eu boiava. E eu deixava o rio me levar. Olha que experiência, irmãos. Esse lugar é quando você chega num ponto que você não tem que fazer mais nada. É o Senhor fazendo através de você. É Ele conduzindo a sua vida. É Ele dirigindo a sua vida. Mas esse é um assunto para outra reunião. É um assunto mais... Só dei um pano de fundo para você. Porque hoje é uma noite de cura. O Senhor quer trazer cura para você nessa noite. O Senhor quer tirar você desse lugar e conduzir você a um outro lugar. Querido, eu senti no meu espírito o Senhor estabelecendo novas medidas. Novas medidas. É hora de você experimentar um novo tempo em Deus. É hora de você experimentar um novo mover do Espírito Santo na sua vida em nome de Jesus. É hora de você se apaixonar pelo Senhor novamente em nome de Jesus. Sabe, de repente você tem sido incomodado já há alguns dias a levantar mais cedo e buscar Ele, e você ainda não teve coragem, mas o Senhor vai tocar na sua vida hoje, e começa essa madrugada o seu tempo com Deus. Ele vai te visitar nas madrugadas, Ele vai te acordar mais cedo. Às vezes você não tem tempo, o Senhor está tocando no teu coração para vir na reunião das 10 da noite aqui de oração, e você vai começar a vir. É um preço que o Senhor está chamando você para pagar. É uma nova medida. E às vezes, querido, há um esforço, há um preço a ser pago. Mas eu quero dizer para você, vale a pena. 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 Você crê nisso em nome de Jesus? Querido, você quer experimentar um novo lugar em Deus em nome de Jesus? Você quer? Chega da mesmice, chega do comodismo, chega da mornidão, chega de águas rasas, chega de viver do que os outros falam, chega de viver da experiência dos outros. Chegou a hora de você ter as suas próprias experiências. Chega de falar do que Deus fez na vida dos outros. É hora de você começar a falar do que Ele está fazendo na sua vida.
Chegou a hora de você falar que Deus cura, não porque você viu alguém curando, mas porque Deus usou você para curar. Chegou a hora de você falar que Deus liberta, não porque você viu alguém expulsando demônio, mas porque Deus te usou para libertar o cativo. Chegou a hora de você falar para aquele viciado: o Senhor Jesus te liberta, não porque você ouviu, mas porque você foi liberto em nome de Jesus. Uma coisa é você falar do que você viu, uma coisa é você falar do que você experimentou. Fica de pé, por favor. Chegou a hora de você falar para aquele casal que está com o casamento destruído: Deus é poderoso para restaurar teu casamento, não porque você viu Deus fazer, mas porque Deus restaurou o seu. Chegou a hora de você falar que Deus cura, não porque você viu, mas porque você foi alguém que Deus curou. Chegou a hora de você dizer para aquela pessoa: é possível ter paz, porque você é alguém cheio de paz. Chegou a hora de você falar para aquela pessoa: é possível viver uma vida de alegria, não porque você viu, mas porque você vive. Mas para isso acontecer, querido, você tem que sair do lugar que você está. Há águas mais profundas, há águas mais profundas, há um rio de Deus.